Olá, boa tarde a todos, que bom nos encontrarmos aqui novamente. Então, já agradecendo a participação de todos vocês, eu já vou fazer o convite aqui para chamar a nossa colega Luísa a participar conosco. Vamos dar oi aí para o Ailson, para a Jamile. Tudo bem, Jamile? Que bom. Oi, Luísa, tudo bem? Oi, Fábio. Que bom te ver de novo. Que bom a gente estar junto de novo. Exatamente, que bom. Então, para quem nos acompanha, né, sabe que a Luísa aí estou ouvindo bem. Pessoal, todo mundo ouvindo bem? Se alguém tiver algum problema, por favor, nos escreva aqui que a gente vai verificando, né? A parte boa de fazer ao vivo é isso, né? Ótimo. Então, quem nos acompanha, né, já sabe, já conhece a Luísa, né? Tem feito conosco várias conversas e a gente sempre que tem um assunto novo na área, pensa em conversar com a Luísa para esclarecer. A Luísa, então, é a advogada e especialista em direito ambiental. E hoje o tema, Luísa, que nós queremos conversar, novo não, porque ele já está em avaliação há muito tempo, né? Mas, enfim, o que está em voga no momento que a gente quer conversar um pouquinho contigo, então, é sobre a Lei Geral de Licenciamento. Eu não sei se exatamente o nome é esse, né? Mas é assim que as pessoas têm chamado. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas a gente tem tanta lei, tanto decreto, tanta resolução e tal. Precisamos de uma lei geral para o licenciamento ambiental no país? Primeira pergunta. Eles estão dando esse nome. E aí, essa questão é meio controversa, porque uma lei geral, na verdade, ela está sendo ampla demais, né? Então, mas deram esse nome de lei geral, não sei porque eu acho que é com a ideia de fazer uma legislação para o país inteiro, né? Talvez mas unificar a nomenclatura, padronizar a nomenclatura. Isso seria uma boa, né? Realmente. Mas e qual é o grande objetivo assim que tem por trás da legislação, dessa nova legislação? Então, Luísa, tudo bem, uma pode ser a padronização, mas o que mais tem? Ela foi criada assim com que objetivo, o grande objetivo dela? Olha, o objetivo em si de trabalho é uma questão de modernização, de agilização, de tornar o processo de licenciamento mais ágil, menos burocrático. E acho também, tenho entendimento, que é uma forma de tornar legal esse processo. Porque o licenciamento ele foi instituído pela Política Nacional em 81. Certo. E o Congresso tinha que fazer uma lei regulamentando e não fez. Em 97, o CONAMA criou a Resolução 237, que foi a que regulamentou e fundamentou o processo de licenciamento. Inclusive, naquela época, foi altamente criticado, porque era tido como inconstitucional, uma vez que era uma resolução, então um ato administrativo, que não era a peça legal correta para regulamentar o assunto. Ele tinha que ser regulamentado por lei. Mas, como não teve nenhuma outra norma, nada foi feito, a gente seguiu pela resolução do CONAMA durante todos esses anos, né? Depois teve a lei complementar em 2011, mas, na verdade, ficou essa lacuna. E só em 2004 é que a Câmara começou a se movimentar no sentido de fazer uma lei de licenciamento ambiental regulamentando o artigo 10 da Política Nacional. Bom, e mesmo assim, começando já bem atrasado, em 2004, recém agora que esse projeto está pronto. Então, respondendo a tua pergunta, quer dizer, pronto em termos, que agora ele está no Senado, né? Isso. Bom, então, respondendo a tua pergunta, eu vejo duas coisas. Uma, ou até mais. Uma seria essa de
institucionalizar o processo, regulamentar. A segunda seria fazer de abrangência nacional, embora o CONAMAS fosse, né? Mas uma coisa assim que padronizasse para o país inteiro. E uma terceira seria abordar questões, né, de licenciamento e até trazer alguma modernização para o processo. Então, imagino eu que deva ter sido esse o intuito. Imagino. O que a gente tem ouvido que seria para desburocratizar, né? Para acelerar o processo. Isso aí eu já tenho minhas dúvidas. Isso eu já tenho minhas dúvidas. O que tu viu? Assim, que pontos tu destacaria para a gente dentro dessa nova visão assim, do que ela está trazendo? O que tu destacaria para a gente, assim, para a gente começar a conversar sobre a lei geral? Olha, eu dizia assim, tem um trabalho muito interessante que foi feito pela CNI, que é bem recente, ele foi publicado agora e está, inclusive, disponível na internet, tá? Tem acesso total. Que eu acho que, para quem quer conhecer um pouco de licenciamento, é interessante ter acesso a esse trabalho. Ele fez um apanhado sobre o licenciamento ambiental nos países do G7. Bom, então, tu pode dizer assim, bom, mas também tomar como norma, né, como indicador países do G7, mas eu acho que a gente tem que se guiar e se comparar e buscar informações com o que é melhor. Né? Sem dúvida, concordo então, plenamente. Nós não vamos pegar um país que esteja nas nossas condições ou até inferior, né, para fazer o licenciamento. Eu acho que tem que pegar o melhor e ver o que dá para fazer. Isso aí. Então, assim, o que eu vi nesses países do G7, todos eles têm licença única. Não existe essa partilha em que nós temos aqui licença prévia, licença de instalação, operação, etc. E tal, tá? Então, uma licença única. Dentro dessa licença, tudo vai estar contemplado. Aí o empreendedor vai fazendo parte a parte, não fica nessa coisa de faz uma e manda e paga taxa e faz outra, sabe? É uma licença única. Bom, e dos 7 países, 6 também a licença é por prazo indeterminado. Só a Itália, que tem, para alguns casos, ela tem prazo de 10 anos. Os outros 6 países são todos de licença por prazo indeterminado. Uau. Então, eu achei assim que isso é uma coisa muito interessante, porque realmente o que se deveria fazer é desburocratizar, né? E não introduzir novas informações, novas coisas. Eu acho que nisso aí o projeto não avançou. Uma outra coisa que eu vi nesse trabalho também, e que é uma coisa que eu defendo desde que eu entrei nessa área, é que nós precisamos ter um banco de dados. Porque se a gente tiver um banco de dados bem feito, bem informado, com todo, a agilização do processo de licenciamento é muito grande. Porque aí tu já tem todas as informações ali. Tá? Bom, aí o projeto até está prevendo isso, que o sistema lá de informações seja montado em 4 anos. Só que essas coisas eu já vejo isso há 20 anos e nunca acontece. Então, assim, Fábio, se tu olhares os instrumentos que a política nacional instituiu, que estão lá no artigo 9º da 6938, tem coisas extremamente importantes que deveriam fazer parte do processo de licenciamento. Eles tinham que contribuir para esse processo. Né? Então, assim, por exemplo, zoneamento. Se a gente tivesse um zoneamento ecológico econômico pronto, a questão da localização, como é que tu vai implantar, se o empreendimento pode ser naquele, já estaria resolvido. Né?
Outra coisa importante, outro instrumento, e eu estou te falando só no que está lá na política nacional, avaliação de impacto ambiental. Sim. Inclusive, nos países do G7, eles, além do avaliação do impacto, eles têm também a avaliação ambiental estratégica, Uau. que está dentro da avaliação. Então, aí tu tens um planejamento, inclusive para fazer políticas públicas. Quer dizer, a partir da identificação dos impactos, tu faz um planejamento e o próprio Estado usa aquilo para fazer as políticas públicas. Eu acho uma coisa, assim, fantástica. E tu vê que uma coisa está encadeada na outra, né? Outro instrumento, por exemplo, padrões de qualidade, está na política nacional desde 81. Com o que nós trabalhamos até hoje? Com padrões de emissão. Né? Então, assim, a gente está trabalhando com poluição, nós não estamos trabalhando com qualidade. Sim. Entende? Outro instrumento, incentivos. Bom, isso também consta na nova lei agora, que quem tiver já incorporado novas tecnologias ou melhorias para a qualidade ambiental vai ter incentivos. Só que não fala nada sobre os incentivos. E aí, assim, tudo vai para a lei, muito bonito, mas depois não tem regulamentação nem operacionalização. Então, acaba ficando por isso mesmo. E essas coisas não estão amarradas, sabe? Então, isso me deixa preocupada com relação. Outro instrumento que eu acho que também tinha que ser incorporado, que é a questão dos espaços territoriais, a questão das áreas de preservação, né? Porque hoje tu faz um empreendimento, aí de repente, não, mas mudou agora, tu não tem que proteger mais 5, tem 30, passa para 100, passa para 50 metros, sabe? Então, assim, isso traz uma insegurança jurídica muito grande. Então, eu acho assim, que seria fundamental começar investindo num banco de dados. Certo. Tá? Porque isso aí é o que realmente vai fazer a questão do licenciamento ser agilizado. E assim, o que eu vi, que inclusive também foi o propósito do nosso Código Estadual do Meio Ambiente, é agilizar o processo de licenciamento, simplificar, para investir mais na questão da fiscalização. Bom, em primeiro lugar, eu não diria fiscalização, eu diria monitoramento. Eu acho que as atividades têm que ser monitoradas. Fiscalização sempre me dá uma ideia de comando-controle, sabe, de penalização, coisa assim. Então, nisso eu concordo, né? O monitoramento das atividades, eles tinham que ser muito bem feitos e muito intensos. E tu tem que liberar esse pessoal técnico que trabalha no licenciamento para poder fazer o monitoramento. E esse monitoramento hoje, com todos os recursos de TI que a gente tem, né, o técnico pode trabalhar até em home office e fazer muito bem o monitoramento. Então, eu acho que o foco tinha que ser no monitoramento e não no licenciamento. E aí eu já aproveito para te dizer assim, né? Tem surgido muitas críticas com relação ao processo novo de licenciamento ambiental. E aí, o que o pessoal do contra está argumentando e está querendo colocar como empecilho a esse processo novo? É que no momento em que a gente agiliza e flexibiliza o licenciamento, isso seria um descuido com o meio ambiente. Isso aí tem um erro muito grande, porque não é a burocracia que cuida do meio ambiente. Perfeito. Tá? Então, assim, o que é importante? As condicionantes que vão ser colocadas dentro da licença, porque ali sim, aquilo que vai dar orientação, que vai dizer que vai cuidar do meio ambiente. Tá? E o monitoramento. E não o processo em si. O fato de ser uma licença única, por exemplo, não quer dizer que tu não vai ter as condicionantes.
Tá? Então, assim, essa questão de dizer, não, isso aí... Por exemplo, a LAC, né, que foi criada aqui no Rio Grande do Sul também, que é a licença por adesão e compromisso. Isso é um horror. Isso aí, a pessoa imagina, é autolicenciamento. Não é. Sabe o que eu entendo da LAC? A LAC veio corrigir aquele conceito extremamente amplo que está lá na 6938. O que diz o artigo 10? Qualquer atividade ou empreendimento que causar poluição ou puder causar poluição ou que use o recurso natural tem que ter licença. Bom, se tu interpretar isso ao pé da letra, nós vamos ter que ter... Não, nós vamos ter que ter licença para nascer. O que é um bebê se não um novo poluidor? É isso aí. Ele já entra no mundo usando recursos naturais e causando poluição, ainda mais hoje que só se usa fralda descartável. Sim. Tá? Então, assim, ó, é muito exagerado aquele conceito. E a LAC, para mim, ela vem contribuir para reduzir isso aí. Certo. Já que não se pode mexer na lei, se obedece, vai ter licença, só que se faz a licença de uma forma mais simplificada. Então, aquelas atividades pequenas que usam poucos recursos ou que possivelmente nem vão causar poluição, elas podem ser feitas de uma forma mais simplificada. Sim. Né? Corroborando só, Luísa, com o que tu vem falando sobre banco de dados, né? Essa eu acho que desde a primeira live que a gente fala sobre a importância dessa informação, né? A gestão. Enquanto cada um fizer por si e não se armazenar isso, não adianta. Aí são duas situações. A gente fez duas lives, uma com o Rafael Volkid, da FEPAM, e com o Carlos, do DRH. E ambos falando do quanto eles acabaram liberando de tempo quando conseguem fazer tudo de uma forma sistemática, o DRH colocando todas as informações em banco de dados e liberando o pessoal, sim, para fazer aquilo que eles precisam fazer, né? Porque enquanto estão no meio do papel não conseguem, né? Mas, por outro lado, né? Aí vem o contrassenso, é que a gente tem que ter muita consciência quando a gente fala nesse país, né? Que é um continente. Então, a gente está falando da nossa realidade aqui, mas a gente, e eu particularmente, não sei como funciona no Pará. Né? Então, são realidades muito diferentes. Mas aí a gente vê um CNIR, né? Uma obrigatoriedade que veio para fazer o Inventário Nacional de Resíduos, né, Luísa? Aí, ok, mais uma obrigatoriedade a ser feita. Só que, assim, essa informação, a gente está colocando ela no terceiro sistema, a mesma informação, já foi para o IBAMA, já foi para a FEPAM, agora vai para o CNIR. Então, assim, isso acaba... E aí alguém tem que analisar tudo isso, né? E aí, se a gente pensa em desburocratizar e trabalhar mais realmente na questão de monitoramento, porque a gente acaba... E nós trabalhamos do lado de cá, né? Tu pega aquela licença e tu acaba obrigatoriamente controlando muito aquilo que a gente sabe que é cobrado do outro lado. E tem outras tantas coisas que poderia se trabalhar em termos realmente de melhorias e de planejamento e acabam se até não se fazendo, né? Exatamente. Porque tem toda uma cultura, enfim, para se levar a isso, né? Essa é a importância do banco de dados. Já ter disponibilidade de todos esses elementos. Olha, claro que o Rafael Volkid, se estivesse me ouvindo, ele ia brigar comigo. Mas eu não, ele não tá aqui, infelizmente. Nós vamos fazer licenciamento em questão de 2, 3 dias. Porque se o técnico tiver todos os dados disponíveis ali, imagina só a facilidade do licenciamento, né? Ele não tem que ir catar cada uma das coisas em lugares diferentes, né? Certo. Luísa, voltando assim para a questão da lei geral, né? Eu tenho ouvido assim, eu assisti algumas lives falando sobre isso e tal, e eu vejo assim uma preocupação com 2 itens. E eu queria entender se isso realmente é motivo de preocupação, né? A primeira seria sobre as isenções que estão sendo cogitadas em se dar, né, dentro da nova lei. E a outra é sobre a judicialização que
que poderiam ser geradas a partir do texto que está sendo votado hoje. Tu sabe que, na verdade, nunca existe uma única opinião, uma única Sim. forma de ver as coisas. Então, tudo pode ser judicializado, né? Eu estava olhando, esse projeto já está no Senado, e eu fui olhar algumas alterações que foram propostas, algumas emendas, e não tinha nada assim de especial. Mas a Comissão de Direitos Humanos entrou com um pedido de que o projeto fique parado esperando o fim da pandemia para então se começar a discutir o assunto. Olha, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, é que tem uma turma contrária e que é contrária a tudo e que sempre vai achar alguma coisa para poder discutir, né? Então, assim, isso de judicialização sempre vai poder existir. Vai acontecer. E até te digo uma coisa, o empreendedor, ele não é contra fazer licenciamento ambiental. Muito pelo contrário. Por quê? Exatamente uma das questões é essa. É que se ele não tem uma licença ambiental e acaba acontecendo que ele é fiscalizado, ele é punido, ele é autuado, ele não sei o quê, ele vai viver fazendo processos. Então, no momento que existe a licença ambiental, tu estás proporcionando segurança jurídica para o empreendedor. Isso. Porque ele sabe que se ele tem uma licença, se ele está cumprindo as condicionantes, se a licença dele está em vigor, ele tem segurança para trabalhar. E é isso que o empreendedor precisa, né? Ele não pode ficar ao sabor das ondas. Em segundo lugar, assim, também aproveito para falar isso, uma licença bem feita, principalmente se ela tiver um EIA-RIMA, ela é um instrumento de gestão para a empresa. Então, o empreendedor tem todo o interesse em ter licença ambiental. Tá? E aí, eu acho que diminui muito a judicialização. Agora, essa lei, até pela amplitude dela, porque eu não lembro quanto, mas eu acho que a CONAMA tinha 21 artigos, coisa desse tipo, né? Essa lei tem 53, eu acho. E a CONAMA era enxuta, redondinha, né? Pegava todos os pontos ali, etc. Essa aí abriu. Quanto mais tu abre, mais possibilidade de discussão, né? De contrapontos, etc. E tal. Uma questão que eu tenho certeza que vai dar problema vai ser com relação às entidades que se chama relacionadas, que a gente costumava chamar das vinculantes, que são aquelas tipo IFAM, SPU e FUNAI, quilombolas, né? Que são entidades chamadas no processo de licenciamento para se manifestar. Bom, nesse projeto, até assim, eu acho que o legislador ficou meio com medo, porque ele não foi muito incisivo, né? Mas ele fala, deixa para mim, ficou claro no final, que o posicionamento dessas entidades não é vinculante, como era antes. E isso era um entrave enorme nos processos de licenciamento. Porque tinha processo parado no IFAM por 2, 3, 4 anos. Isso. Né? E a licença parada esperando, porque enquanto não viesse a concordância, não podia fazer nada. Bom, agora, não só o processo vai andando, se a entidade não se manifestar, o problema é dela, porque só vai se analisar o posicionamento dela na fase que o processo estiver. E, segundo lugar, está na lei que não é vinculante. Então, se ela disser que é contra, mas o órgão licenciador achar que tem condições, vai prevalecer o órgão licenciador. E eu acho que está correto, porque é ele que faz a análise global e é ele que tem a responsabilidade. Isso aí tu pode ter certeza que vai dar judicialização. Porque o próprio Ministério Público eu já vi se manifestar
contra a exclusão da opinião dessas entidades. Então, isso aí é certo que vai acontecer de ser judicializado, né? Sim. Mas são coisas que a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, né? Entendi. Sim, até porque nesse ponto ok, podem opinar. Certamente o órgão vai ouvir, se for no momento adequado. O que não pode é parar o processo por interesse próprio dessas entidades, né? Aí para tudo, não responde nada e fica aquele no mundo do além, né? Quer dizer, então opina, alguém analisa sobre isso e define o que tem que fazer para corrigir ou em seguir adiante, né? Perfeito. Isso aí, no meu entender, foi um dos pontos muito positivos dessa lei. Porque isso aí realmente era assim, um entrave muito grande, muito grande. Uma outra coisa também que eu achei muito interessante na legislação nova é que as condicionantes têm que ter fundamentação técnica. Isso nunca acontecia. E inclusive, essa exigência, ela vem ao encontro da nossa legislação nova, hoje da lei de introdução, da proteção de dados econômicos, etc. e tal, porque assim, isso está até na Constituição, né? Mas nunca ninguém... As próprias... Eu sofro com isso nos processos administrativos, porque simplesmente o órgão ambiental não aceita a defesa e não explica nada. Só diz que está tudo bem, que está tudo certo, né? Então, assim, as coisas... O órgão público, ele é obrigado a motivar e fundamentar as suas decisões. E isso raramente é cumprido. Então, assim, embora esteja na Constituição, embora a gente diga isso, me parece que foi muito importante a lei colocar, porque agora está bem pontual, né? E assim, para condicionante, eu nunca tinha visto. Então, não basta impor a condicionante, tem que dizer por quê. Porque, assim, a condicionante, ou ela tem que estar na lei, ou ela tem que ter uma fundamentação técnica. Ela não pode ser exigida porque o técnico achou que era bonito, né? E, além disso, também, assim, me chamou a atenção que ela não pode ser usada para corrigir impactos de terceiros. Esses terceiros podem ser até o poder público. Tu imagina uma situação assim, que o empreendedor pede uma licença ambiental, existe ali, lá sei eu, tipo um solo contaminado, alguma coisa mal, e ele vai ser obrigado a corrigir, né? Embora isso aí tem uma outra discussão, porque sabe que essa questão, por exemplo, do solo contaminado, se ele adquire a área e não tem identificação, ele passa a ser responsável. Ele é responsável. Mas aí é por outro ângulo, né? Aí é por um outro ângulo. É a questão da propriedade. Mas ele não pode... E até a lei é bem clara que ela diz que até impactos gerados pelo poder público. Porque o órgão licenciador pode usar a licença, né, para corrigir alguma coisa que o próprio poder público tenha feito errado, né? Então, assim, isso aí foi uma coisa bem interessante. Então, eu acho, assim, que essa lei, ela tem questões pontuais muito boas. No geral, é que ela não está conectada com desenvolvimento sustentável, com modernidade, com coisas assim, sabe? É um passo que eu acho que foi muito grande para essa situação. E eu fico imaginando também que discutir um projeto de lei dentro de uma Câmara e de um Senado não é fácil. Porque são 300 cabeças pensando diferente, né, e com emendas e tudo. Mas é uma pena, porque se perdeu uma boa oportunidade de fazer uma legislação, acho que bem mais avançada. Né? Luísa, algo que eu tenho ouvido assim que me chamou bastante atenção é quando se fala assim que dentro da nova lei não está previsto a questão do uso do solo. E aquilo que você estava falando antes, se a gente tivesse o zoneamento pronto, ok, já estaria resolvido, né? Mas não é a questão. Hoje, nós usamos do licenciamento as certidões, né, municipais, que têm um valor fundamental, porque elas são baseadas
no plano urbanístico, enfim, da cidade, né? Enfim. E a nova legislação está falando de que isso não teria mais necessidade. É isso mesmo que está previsto ali dentro? E esse aí esse é um susto, né? Esse é um ponto que eu ainda quero entender. E pode ser para judicialização também. Por quê? Porque eu sempre vi aquela exigência no licenciamento ambiental, da certidão da prefeitura, como um respeito à competência municipal. Exatamente. Porque, assim, eu não posso plantar uma árvore no terreno do meu vizinho sem ter autorização dele. Porque, embora eu vá fazer uma coisa boa, mas a área é dele. Então, eu sempre entendi isso como respeito dentro da distribuição entre os entes federados, das competências, e respeito à Constituição, que está lá no artigo 30, né? O município é um ente federado. Bom, quando eu vi isso na lei, te confesso que eu entrei em choque. Porque tu imagina, no caso específico aqui, a FEPAM licencia uma atividade no município de Caxias. Caxias não sabe de nada. Quando vê, estão construindo lá, estão fazendo atividade, né? Então, assim, eu ainda estou esperando para ver se alguém vai me dar uma explicação, né, de como isso, qual foi a intenção do legislador, como é que isso vai se processar. Porque eu acho que os municípios podem, inclusive, judicializar isso, porque é inconstitucional. Isso aí. Se o artigo for exatamente isso que está aí, sem nenhuma outra interpretação, ele, para mim, é inconstitucional. É isso aí. Luísa, vamos aproveitar. Olha aqui, ó, nós temos uma pergunta. Que bom. O Alberto, que é geólogo, ele nos pede assim, ó, quando você estava falando sobre aquela questão do setor público, né? Estudo hidrológico sobre riscos de inundações. O licenciador pode obrigar um empreendimento imagino que a elaborar esse laudo para risco de inundação para poder emitir a licença para esse empreendedor? Tudo aquilo que o técnico do licenciamento achar que é fundamental para a licença, ele pode exigir. Mas aí isso vai cair naquilo que nós falamos antes, ele vai ter que justificar. Tecnicamente. Ele vai ter que motivar por que é importante a exigência desse laudo. Né? Ele vai ter que dizer que sem esse laudo, o empreendimento poderá gerar um dano irreversível, ou coisa desse tipo. Né? Então, assim, se ele tiver uma motivação, ele pode. Ele só não pode colocar isso como condicionante e não explicar nem justificar. Tá, entendi. Tudo é em cima da... Me parece que trouxe muito a nova lei também sobre avaliação de impacto ambiental, né? Que é uma coisa que não se fala tanto, né? Na verdade, a licença, ela é um estudo de impacto, essa é a real. Exatamente. É o resultado do estudo de impacto, né? E tu tenta, através da licença, evitar ou mitigar os impactos. Isso. Essa é a ideia da licença ambiental. É a ideia da lei, da licença. Outra coisa, Luísa, eu não copiei exatamente o artigo, tá? Mas tem um dos artigos que fala que novas licenças podem ser criadas novas instâncias de licenciamento pelo governo para emitir licença. E aí, quando fala um negócio desse, a gente já começa a tremer, né? Porque eu entendo assim, como leiga, dependendo do interesse de cada um, se cria um novo ente federativo e emite uma licença específica para aquele determinado setor. É mais ou menos isso ou não? É que existe na legislação, e isso não é novidade, não foi alguma coisa nova trazida pela legislação, isso já existia, a possibilidade do Estado criar novas licenças. Então, assim, porque o que existia antes? Nós tínhamos só as 3 licenças, né? A prévia, a de instalação e a de operação.
mas existia essa possibilidade de se instituir conforme necessidade. Porque o que a gente não pode perder de vista é o cenário. Nós estamos falando em Brasil, nós estamos falando em diversidade. Então, assim, a coisa mais difícil é tu teres uma norma que atenda às necessidades de todo o país. Eu acho que nós tínhamos que trabalhar o Brasil por bioma e não por estado. É isso. Porque, no mínimo, por bioma, porque as coisas são muito diferentes. Então, quando se faz uma lei geral, tu sempre tem que prever a necessidade, né, localizada. Então, a lei já instituiu isso, que poderiam ser criadas novas formas de licença. E aconteceu isso, né, Luísa? Sim, porque hoje nós criamos aqui a regularização. Porque lembra que logo que saiu a 237, né, nenhum empreendimento tinha licença. E aí o que tu faz? Tu pega um empreendimento que já está há 50 anos e manda ele fazer LP, sabe? Sim. Não tem como. Isso aí. Então, até por isso que se criou a lei, a licença única, né? A licença única, nesse sentido, é fazer as 3 fases numa só. Porque se já está em operação, na verdade, tu está fazendo uma licença de regularização. Exatamente. Então, eu entendo que a ideia do legislador é nesse sentido. Né? Conforme as características do local, conforme a situação de cada estado, se houver necessidade, se cria uma licença nova. Um tipo novo de licença. Sim, aí fica mais claro. A gente espera que realmente seja esse o objetivo, né? Porque quando eu li, assim, eu fiquei na dúvida do que estavam se falando quando se fala em criar novas instâncias de licenciamento, né? A licença pode ser também partida, enfim, eu acho que o que o legislador quis aí foi dar uma flexibilidade para cada estado poder adequar da melhor forma o processo de licenciamento e não deixar a coisa engessada. Ótimo. Sim, e isso faz todo sentido, né? Porque cada um conhece realmente a sua realidade, né? Não só ambiental, mas a realidade geral daquele local, né? O que envolvem aí os empreendimentos e tudo mais, né? Luísa, e assim, e sobre essas, eu te falei antes, mas a gente chegou a não conversar sobre isso, sobre aquelas que estão previstas como dispensas de licenciamento. Sim, mas isso tudo vai depender, aqui especificamente o CONSEMA que vai fazer isso, elas vão ser previamente listadas. Porque atualmente... Isso que é previsto no estadual, né? Mas essa lei de licenciamento geral seria da mesma forma? Da mesma forma, porque o que ela fala ali também? Que vai ser listado os empreendimentos, né? Sim. Então, nós vamos continuar aqui com o mesmo sistema. A gente tem aquela resolução do CONSEMA, que diz o que é licenciado, e que agora ficou bem mais fácil, porque está tudo numa coisa só e enunciado. Então, o que é o estado que licencia, o que é o município. Então, nós trabalhamos por exclusão. Aquilo que não está dentro da resolução são as atividades que não precisam de licenciamento. E eu acho que eu sou mais do exemplificativo do que do taxativo. Tu vê que a CONSEMA 0186, o que ela falou ali? Né? Que tem que fazer a RIMA empreendimentos tais como. No momento que te diz um tais como, tu tem ideia qual é o direcionamento da legislação. E aí tu vai encaixar. Agora, quando ele é taxativo, são inúmeros casos que eu já enfrentei de pegar um empreendimento que não se encaixa em nenhum nem outro. E aí tu não sabe o que fazer. Por outro lado, tu olha as características do empreendimento, ele pode causar poluição, ele usa o recurso. Então, ele está dentro da norma geral e não está na listagem. Então, o que tu faz com esse empreendimento? Como é que... Aí o empreendedor quer que o órgão ambiental dê uma licença,
um reconhecimento de que ele não precisa de licença. Então, assim, sabe, isso fica meio confuso, porque tem empreendimentos que são muito claros, muito definidos, mas tem outros que não. Que não. Sim. E aí é código para tudo que é lado, né? E a gente tentando encaixar as coisas, né? E aí tu fica mais na exceção do que na regra geral, né? É, por aí, porque sempre tem alguma coisa diferente daquilo que está ali posto, né? Tu falou antes, né, que isso, quer dizer, seria muito bacana, né? A ideia de novo, trabalhar na prevenção e não do outro lado só na correção, né? E é o meu sonho. Quando a gente fala das tecnologias que são implementadas, quer dizer, as empresas que têm ISO, quer dizer, isso é bacana que a lei está propondo também, né? Mesmo que a gente diga assim, pô, ainda não tem amarração, né? Mas quer dizer, isso é uma inovação, porque a gente não vê isso em lugar nenhum, a gente continua só lá no comando-controle, né? Infelizmente, eu acho que a gente ainda está muito mais no comando-controle, né, do que no incentivo. Mas não tem mais, a gente tem que mudar. Só que assim, se coloca na lei, mas não se operacionaliza. Se tu olhar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, está cheia de incentivos. Onde é que está a regulamentação disso? Como é que se faz? Como é que se aplica? O que é incentivo? Nessa aqui, inclusive, tem previsão de incentivos. Para quem? Que isso aí já está há 30 anos que eu já vejo isso na legislação. Tá? Então, assim, aquele que tem, que investe em melhorias contínuas, né? Como o ISO 14000, não sei o quê. Quem adota novas tecnologias, vai ter incentivos. Tá. Que incentivos? Isso. Como é que ele faz? Como é que ele pede? Onde é que está isso? E aí tu vai para o órgão ambiental, ele também não tem regulamentação, ele não sabe o que fazer. Então as coisas ficam bonitas enfeitando o papel, né? Mas não se concretizam. É isso. Então, sim, eu acho a gente falou esses dias, Luísa, né, sobre a política do pagamento de serviços ambientais, né? Que teoricamente ficou bonita e tal, né? Mas cadê a regulamentação? Cadê os incentivos para tudo aquilo? Quem realmente vai pagar o quê, quanto, né? Não, e o pior é que até tem gente querendo pagar. Tem gente querendo receber. Sim. Só que está faltando esse meio de campo aqui. Né? Exatamente. Então, assim, a gente copia, às vezes, coisas bonitas lá de fora, mas não operacionaliza, não institucionaliza no país. E com isso a gente vai perdendo. Eu acho isso lastimável, porque nós estamos na fase do incentivo. É por aí que vai se conseguir mudar as coisas, né? E chegar num nível de sustentabilidade, sem a menor dúvida disso aí. Aí a gente chega assim na parte final da nossa conversa, né? Que eu acho que era importante a gente olhar um pouco para frente também, né? A gente viu assim o tema ESG tem ganhado assim de verdade, sabe? Pela primeira vez eu tenho conversado com alguns colegas assim mais antigos, né? Que dizem, nossa, tudo aquilo que a gente passou anos falando parece que o agora tá vindo, tá chegando, né? E tá provocando um movimento bacana, né? Aí, por outro lado, a gente olha uma legislação assim com todos esses pontos que nós vimos que poderiam significar até um atraso, né, para aquilo que a gente já tem. E aí a gente olha os dois pontos. Por falar em atraso, uma coisa aqui que me incomodou, que foi mantida nessa lei, é a questão da publicidade do RIMA. O EIA-RIMA, ele foi um instrumento copiado lá dos Estados Unidos. Sim. E quando ele foi copiado lá, ele era um instrumento de gestão. Aí ele foi trazido para cá e funcionou como um instrumento só para a liberação da licença ambiental. Isso. Bom, o que acontecia? A CONAMA, quando trata ainda do EIA-RIMA, ela sempre deixou bem claro que o RIMA é um relatório sucinto, com uma linguagem bem acessível, para levar, por exemplo, uma audiência pública ou para disponibilizar para a sociedade. Tá? Isso. Beleza, era assim que funcionava. Aí
começou a haver reclamações, principalmente de ONGs, que não queriam ficar tendo acesso apenas ao RIMA, porque eles queriam conhecer os dados a fundo, para poder fazer uma análise. Insistiram com isso e acabou que o órgão licenciador começou a liberar, o órgão ambiental começou a liberar. Eu não sei se isso é em todos os estados, mas aqui no Rio Grande do Sul foi assim. Então, hoje, tu tem acesso ao EIA como um todo. Se o empreendedor quiser, ele pode pedir sigilo industrial de alguns pontos. Bom, então, assim, um instrumento maravilhoso, que inclusive é um instrumento minucioso, caro, demorado, e que deveria servir como um instrumento de gestão para o empreendedor. Que é aquilo que eu falei para ti antes, né? Se tu tiver um EIA bem feito, se tu tiver um bom licenciamento, tu tem todo o teu sistema de gestão da empresa pronto. Né? Agora, no momento que tu é obrigado a abrir isso aí, a dar publicidade, deixar que qualquer pessoa tenha acesso, né? Bom, o que o empreendedor faz? Ele procura sonegar informações. Sim, colocar o essencial só. Exatamente. E essencial para obter a licença. Ah, isso. Tá? Aí, no momento que ele recebe a licença, ele pega todo esse catatal de material, joga na gaveta e não olha mais, porque aquilo ali é só burocracia. Isso é uma perda de tempo, de dinheiro, de tudo. Né? Então, eu lastimei profundamente que essa lei manteve a questão da publicidade do RIMA. Eu acho que isso aí foi uma coisa muito ruim. Por outro lado, nós continuamos sem saber o que é significativa degradação. Isso ela também perdeu de definir. Então, o EIA se faz para significativa degradação. O que é? Ninguém sabe até hoje. Então, a coisa fica por conta do órgão licenciador. Subjetivo, né? Mas, assim, como nem tudo é ruim, uma coisa que eu achei muito boa foi a seguinte: situações de emergência, primeiro tu faz, depois tu pede a licença. Isso é muito bom. Nós tivemos um caso no escritório, uns 15, 16 anos atrás, de um empreendedor que ele abriu um canal de emergência para trazer água para dentro de uma lagoa que estava seca e 8 irrigantes iam perder as lavouras. E ele conseguiu salvar. Quando ele foi ao órgão ambiental comunicar, porque ele nem sabia como é que fazia, o que tinha que fazer, quando ele ficou, recebeu orientação e foi fazer, o que aconteceu? Ele respondeu um processo crime, um processo civil e um processo administrativo onde ele teve, há 16 anos atrás, uma multa de R$500 mil. Uau! E tanto a prova que estava errado, que ele, em seguida, recebeu licença para manter esse canal sempre que fosse necessário. Então, provou que o que ele fez não foi errado. Hoje está na lei. Entende? Só que naquela época foi um horror para conseguir socar isso na cabeça das pessoas. Né? Entendi. E hoje está na legislação. Então, se for uma situação de emergência, faz. Depois comunica, tem 15 dias para comunicar para o órgão ambiental e começar um processo de licenciamento. Isso eu achei assim, muito bom. Muito bom. Uma situação de emergência, o objetivo é resolver a situação de emergência, né? Depois trata a parte burocrática, né? Mas faz o que precisa. Contém o sangramento, né? Exatamente, é exatamente isso. Eu achei isso muito bom, muito positivo. Aquilo que nós estávamos falando, assim, olhando para frente, então, o movimento que a gente está vendo de ESG, de começar a agregar valor, das empresas realmente quererem fazer e trabalhar aqueles indicadores, porque ela precisa para valorizar a ação dela, né? Frente a essas outras inconsistências que a gente viu agora, né? Eu fico imaginando uma empresa que está lá preocupada com o ESG e está olhando para trás esse tipo de discussão com a legislação, né?
Quer dizer, isso no final das contas vem para ajudar ou para atrapalhar? Eu vou dizer assim, fora essas questões pontuais, que Certo. são positivas, de resto eu acho que não vai ajudar em nada. Não mudou nada. Por quê? Se tu olhar, o espectro continua comando-controle, né? As coisas que poderiam ser boas, que poderiam influir no ESG, não estão regulamentadas. Como o banco de dados ainda tem 4 anos para ser implementado na previsão da lei, eu não vejo como que vai agilizar, porque a FEPAM conseguiu agilizar muito os processos de licenciamento, é claro, melhorou muito, mas eles ainda estão com 2 anos de atraso. Né? E a gente sabe que em países do G7 tu consegue uma licença ambiental em 24 horas. Então, nós ainda estamos muito longe disso. Né? Então, eu vejo assim, que essas grandes questões que eu acho que seriam o ponto crucial, elas não foram ainda mudadas. E não adianta fazer lei. O que a gente tem que fazer é realizar, é operacionalizar, sabe? É isso aí. Parar de fazer lei. Esses dias eu fiz uma palestra sobre os 10 anos da Política Nacional de Resíduos, né? E aí, quando eu terminei aquilo, eu tinha vontade de chorar olhando para tudo aquilo, né? Porque é tudo isso que a gente está falando, né? Foram 10 anos e ainda tem muitos setores que foram obrigados pelo Ministério Público a assinar aí um termo, né? Mas que, assim, não estão fazendo, não têm interesse de fazer. E a gente sabe, olha o farmacêutico, a briga que tem sido, né? Para fazer a coisa acontecer e não tem acontecido. E naquela avaliação que eu fiz, os estudos que eu li, a previsão é que a gente vai eliminar os lixões em 2075. Sim, e lá na política... 2075, mas a gente está olhando uma legislação dessas que fala em 4 anos isso, pagamento de serviços ambientais, mas a realidade, quem trabalha com isso sabe de todas as dificuldades que tem por trás. Né? A falta do fazer acontecer. Fábio, do jeito que está indo, 2075, nem precisa mais fazer, porque não vai ter mais nem planeta. Sabe? Então, assim, é uma coisa que... Que triste. Tudo é a questão, assim, não existe aquela objetividade de fazer uma lei para poder revisar. Não, é fazer uma lei porque a sociedade está exigindo, porque é moderno, porque é bonito, porque é isso, porque é aquilo. Sim. Sabe? Às vezes eu acho que os legisladores não sabem nem o que eles estão falando. Sabe? Sim, é só conhecimento do assunto para valer, né? Não, a falta de seriedade é muito grande. Muito grande. Luiz, a conversa está muito boa, mas a gente precisa ir se encaminhando para o final, senão o Instagram nos derruba, né? É verdade. Então, assim, te agradecer profundamente pela conversa, foi ótimo, sempre é muito bom. Agradecer a todos que estiveram conosco, dizer que essa live vai ficar gravada, eu vou colocar ela no canal do YouTube da Global também, disponibilizar o link para quem precisar, quer dar uma revisada, enfim, ou ainda, se tiverem perguntas aí para nos fazer no decorrer de estarem assistindo, nos mandem aqui pelo Insta que a gente vai dar um jeito de conversar com a Luísa tal, e vai responder para vocês todos. Então, Luísa, muito obrigada novamente pela disponibilidade. Sabe, eu que agradeço, porque esses são momentos assim que eu consigo, sabe, botar para a rua toda a minha frustração e todas as coisas que eu não consigo, sabe? Então, para mim, realmente é muito bom. Sempre que tu quiser, é só me chamar que eu tô disponível. Que bom, então. Muito obrigada, Luísa. Obrigada a todos que estiveram conosco. Um abraço. E nos vemos. Tchau. Até mais. Tchau.